Bom dia, irmãs e irmãos. Graça e paz sobre cada um de vocês. Já vou pedir para projetar aqui. Nós estamos desenvolvendo um tema que eu considero de extrema importância para a nossa igreja. O que é que faz a Igreja Holiness ser Igreja Holiness? Por que a Igreja Holiness é diferente da Igreja Batista? Por que a Igreja Holiness é diferente da Igreja Presbiteriana? O que faz de uma denominação ser uma denominação é que ela tem algumas prioridades na sua pregação e ensino, naquilo que a gente quer reforçar na nossa mensagem sobre o Evangelho e a nossa fé. E é disso que nós estamos falando. Na Igreja Holiness, nós temos 4 pontos que consideramos doutrina. Aquilo que herdamos desde a fundação da nossa denominação. Então, no começo do mês, o primeiro ponto foi salvação. A pastora Liana falou sobre isso. Depois tivemos santificação, pelo pastor Takashi. E semana passada tivemos cura divina, com o pastor Edu. Hoje, nós vamos falar de segunda vinda, e assim nós fechamos os 4 pontos, que são os 4 pontos da doutrina da Igreja Holiness. Acontece que no ano passado, na Assembleia da denominação toda aqui no Brasil, após longos anos de trabalho, né, pastor Edu? Eu já não aguentava mais de tanto trabalho que a gente fez e a gente não chegava em conclusão. Mas já vários anos atrás, toda a liderança da nossa denominação, incluindo pastores e líderes da diretoria da igreja, se reuniram para definir algumas ênfases bíblicas, algumas mensagens dentro da Bíblia que nós, como Igreja Holiness, queremos estabelecer como parte da nossa identidade, parte do que é ser Holiness. E ali, esses temas, reino de Deus, evangelho integral, vida no Espírito, graça de Deus, discipulado e família foram definidos como temas das quais nós queremos desenvolver como Igreja Holiness. Então, nós ainda vamos continuar trabalhando nas próximas semanas esses temas, e a nossa esperança como pastores é que ao final dessa série, você e eu, a gente tenha um pouco mais claro para nós, como membros dessa igreja, o que é ser Holiness. Essa é uma foto de quando eu participei de uma prova de 50 quilômetros, lá em Paraty, numa região montanhosa. E essa minha cara plena, né, que eu estou fazendo, tem uma razão de ser. No dia da prova, veio aquela onda de calor no ano passado, não sei se vocês lembram, por causa do El Niño. A temperatura subiu para cima dos 35 graus. E ainda assim a gente foi correr, né? Teve uma subida logo na primeira parte da prova. Aquele calor infernal, o sol queimando todo mundo, a gente se arrastando. Eu fiquei com vontade de falar assim, por que eu estou fazendo isso, né? Vou parar aqui. Mas não parei. Eu olhei para cima e falei, eu consigo enxergar o topo dessa montanha que estou subindo. Vou primeiro tentar chegar naquele topo lá. Cheguei no topo e continuou a prova. Só que por causa do calor, a gente tinha se desidratado tanto, e não só eu, mas vários atletas, a gente começou a passar mal. Eu senti minha pressão cair. E eu falei assim, daqui a pouco eu acho que eu vou ou desmaiar ou não vou conseguir correr mais. Eu tive que até pedir uma ajuda da equipe médica lá para me dar alguns amendoins japoneses para reabastecer o sódio, né? E tive vontade de parar de novo. Falei, poxa vida, estou ruim aqui, será que vale a pena continuar? Só que eu olhei no mapa da prova e falei, falta pouco para chegar até o próximo posto de descanso, de abastecimento. Acho que até lá eu aguento. Aí eu fui.
Chega no posto, né, você recobra um pouco de ânimo, reabastece e continua. Eu estou correndo já, quase no parte final da prova, eu olho para o meu relógio que mede a distância, né? Ué, já deu 50 quilômetros, mas ainda não está chegada aqui, o que está acontecendo? Eu tinha esquecido, mas por causa de algumas dificuldades, a organização mudou o percurso, aumentou 2 quilômetros. Eu cheguei lá, falei, caramba, deu 50, não está acabando. Sabe quando bate aquele coisa de, caramba, será que eu vou conseguir terminar mesmo? Mas quando eu levanto o olho, eu já estava quase entrando na cidade de Paraty. Eu sabia que se entrasse na cidade, faltava pouco para a linha de chegada. Falei, acho que dá para aguentar mesmo que eu vá andando. E foi mais ou menos nessa altura que eu fiz essa cara, eu estava correndo com essa cara super tranquila, né? Morrendo, mas cheguei lá. Percebem como é importante a gente ter perspectiva? Falta pouco. Só preciso chegar até lá. A gente vai se ajudando quando a gente sabe onde dá para chegar, onde quer chegar. Segunda vinda para o cristão é isso. A vida do cristão é longa, né? É mais longa do que os 50 quilômetros que eu corri. E vai ter momento que você fala, acho que não aguento mais. Está difícil demais. O que é perspectiva para o cristão? Isso aqui um dia vai acabar. E não só vai acabar, mas quando acabar, eu estarei com Jesus. A ideia da segunda vinda é uma ideia baseada em várias passagens bíblicas, onde diz que Jesus, que uma vez veio aqui à Terra, passou um tempo aqui, desenvolveu seu ministério, deixou os discípulos do Espírito Santo, retornou ao céu, mas ele vai voltar. Várias profecias, e próprio Jesus diz isso. E a segunda vinda, por isso, é considerada por todos nós parte essencial da nossa fé. Sem você crer na segunda vinda, eu posso ter certeza que sua vida cristã não vai aguentar até o fim. Sem você ter essa perspectiva de que Jesus vai voltar, a gente provavelmente não vai ter recurso suficiente para segurar os períodos de crise da nossa vida. Por isso, hoje eu quero convidar você a construir essa importância da segunda vida na sua vida de fé. E para isso, convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versos 24 a 37. Marcos 13, 24 a 37. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de dar algumas informações que podem te ajudar a entender o que a gente vai ler agora. Primeiro, nesse capítulo 13, Jesus, ele começa dando quase que uma profecia sobre a destruição do templo de Jerusalém para os discípulos. O pessoal fala, olha que prédio bonito. E Jesus fala, isso aqui vai ser destruído. E os discípulos ficam escandalizados com isso. Sabe por quê? Templo, naquela época, era símbolo da presença de Deus no meio do povo. O próprio Jesus falar que o templo ia ser destruído, poxa, Deus vai nos abandonar? Nosso país não vai dar mais certo? Era uma coisa que abalou os discípulos. Por isso mesmo, é que depois a gente vê que os discípulos vão fazer a pergunta que todo mundo faria aqui. Jesus, quando e como esse negócio vai acontecer? A gente quer estar preparado para essa crise. Então Jesus começa, a partir do verso 5, citar vários acontecimentos que ainda estarão no futuro, que servirão de sinais de que a coisa realmente vai acontecer. Então ele citou guerras, citou cataclismas naturais, citou perseguições religiosas, citou crises sociais de relacionamento, citou uma crise universal numa linguagem bastante misteriosa,
E por fim, ele também fala de que vão surgir falsos cristos, né? Pessoas que vão falar que são o próprio Jesus. E também falsos profetas, aqueles que falam que tem a palavra de Deus especial ali e que vão enganar muitas pessoas. Muitos sinais preocupantes, que se eu fosse um dos discípulos, aumentaria a minha ansiedade ainda, falando, meu Deus, o negócio vai ser feio. E é nesse contexto que a gente vai entrar no texto de hoje. Então, quero ler aqui Marcos capítulo 13, a partir do verso 24, que diz o seguinte: naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos para reunir seus escolhidos de todas as partes do mundo, das extremidades da terra às extremidades do céu. Eu vou parar por aqui por enquanto. Jesus, ele começa esse trecho aqui citando uma profecia que já vem no Antigo Testamento. Essa linguagem das estrelas, né, do desequilíbrio cósmico, digamos assim, já era citada em Isaías, em Ezequiel e Joel, por exemplo. Então era uma linguagem que os discípulos entendiam. Pô, ele está falando, a gente não sabe exatamente o que é, mas a gente já ouviu essa linguagem das estrelas, do cosmos que desequilibra e que as coisas vão ficar feias. Então eles entenderam, Jesus está falando do fim dos tempos. Mas ele continua citando um acréscimo a essas profecias do Antigo Testamento. Né? Verso 26, então ele fala dele mesmo, que o Filho do Homem, Jesus, vai vir nas nuvens com grande poder e glória. Não à toa essa passagem é uma das principais passagens para a gente falar sobre parousia. Parousia é um termo teológico que em grego significa presença. Quando a gente quer pensar sobre a segunda vinda de Jesus, esse texto é um dos principais, porque o próprio Jesus está falando do seu retorno. E essa linguagem de Jesus nas nuvens, né, parece cena de filme, é uma linguagem que já aparece no Antigo Testamento também. Se você olhar lá em Daniel, vai ver essa linguagem. Então também era uma coisa que quem escutava Jesus fazia ideia. Então Jesus está falando do fim dos tempos, e está falando que vai sim vir o Messias, e o Messias é ele mesmo. É isso que Jesus está dizendo. E ele diz que quando ele volta, ele vai fazer uma coisa muito importante na vida daqueles que o creem. Que ele vai enviar os seus anjos para reunir seus escolhidos de todos os lugares do mundo. Então ele fala das extremidades da terra e do céu, é uma linguagem para expressar que onde quer que o cristão esteja, Jesus vai buscar e acolher essas pessoas. Olha só, essa fala de Jesus começou com uma linguagem bastante preocupante, né? Nossa, o céu vai escurecer, vai ter um desequilíbrio nas estrelas. Vamos lembrar que naquela época e hoje, tem muita gente que as estrelas têm influência na nossa sorte aqui na Terra, né? Os astrólogos fazem isso. Naquela época tinha uma crença desse tipo. Jesus fala, até isso pode desequilibrar, mas não se preocupem, porque eu vou voltar e quando eu voltar, eu vou resgatar vocês, eu vou acolher vocês. A gente está percebendo que quando Jesus fala da segunda vinda, a principal mensagem não é assustar ninguém, não é simplesmente causar pânico, mas sim trazer uma esperança que há em Deus nas nossas vidas. Quando estava pastoreando uma das igrejas, né, que eu passei até vir aqui e voltar à Liberdade, havia uma irmã muito querida que frequentava a nossa igreja, muito amorosa, e nossa, como eu gostava que ela estivesse ali, né, sempre conosco. Mas de repente ela parou de vir nos cultos.
E a gente, um domingo, faltar um domingo pode ter sido um compromisso, mas no outro domingo também faltou. Eu falei, peraí, está acontecendo alguma coisa. Então eu mando mensagem, eu ligo, aí eu descubro que o marido dela estava bem adoecido, começou a tomar medicamento, só que aquele medicamento começava a mexer com a sua condição psicológica também. Então ele se debatia, trocava a noite pelo dia, estava causando todo um caos e desconforto em casa. E aquilo era tão desgastante para quem cuida, né? Quem cuida de doentes, né, enfermos em casa sabe disso. Que não dava ânimo nem força para vir nos cultos. Aí eu fiquei com o coração apertado. Falei, vou orar por você, para que Deus te ajude, que seu marido se recupere. E olha, foi uma batalha. Aquilo durou semanas, acho que mais de um mês. Mas, depois de um tempo, finalmente, um dos domingos, quem que aparece é essa irmã. Oh, que alegria, né? Que bom que você voltou, melhorou, melhorou. Poxa, graças a Deus. E a gente ficou contente. Mas alguns meses depois, de novo ela parou de vir para a igreja. Falei, nossa, né? O que está acontecendo dessa vez? Será que o marido piorou? Aí, de novo, mando mensagem, ligo, procuro saber o que aconteceu. Agora o filho se acidentou. E não conseguia andar direito, então agora era a vez de ajudar o filho lá. Ficou lá e todo aquele desgaste, então ela preferia ficar em casa junto com a família. E a gente lá, né? Coração apertado, puxa, quantas provações, é a segunda seguida aqui, vamos orar pela irmã. De novo, passam-se semanas e chega o dia da alegria, né? No domingo ela aparece, a gente tudo contente, graças a Deus. Depois de um tempo, ela para de vir de novo. Falei, gente, o que está acontecendo aqui? Dessa vez ela que adoeceu. E ficou muito mal mesmo. Quando eu liguei, ela nem tinha voz para falar. Era gripe, um monte de coisa. Eu acho que por tanta coisa que ela fez, a resistência caiu, ela ficou bem mal. E ali meu coração ficou partido. Falei, Deus, ela já não sofreu o suficiente. Né? Por que ela tem que passar por isso? E eu como pastor, que já viu tantas pessoas passarem por dificuldades, eu ficava imaginando ela se desanimando. Puxa, será que Deus não cuida de mim? E eu conseguia imaginar um dia ela não aparecer mais para a igreja. Tanta coisa difícil que vai se sucedendo. Passaram-se semanas. Quem aparece? E eu, nossa, como é que ela aparece de novo? Eu todo feliz, que bom que você voltou, né? Que bom que Deus te ajudou a recuperar. Mas eu tinha que fazer essa pergunta. Como é que você consegue? Como é que você está aguentando tudo isso e ainda voltar, crise após crise, a querer estar aqui na igreja, estar prestando culto conosco? E ela falou assim para mim, olha pastor, no final, a gente só tem Deus. É a única coisa que me restou. Por que eu abandonaria a única esperança que eu tenho na minha vida? Irmãos, vocês não sabem como vocês, membros, nos ensinam, pastores. Eu aprendi muito com ela. Jesus, quando ele ensina sobre a sua segunda vinda, ele está nos apresentando um gol, né? Um final, onde quer que todos nós cheguemos. Jesus, quando ele fala dos fins dos tempos, ele não está focado nas coisas difíceis que a gente vai passar. O que ele mais quer falar não é sobre como as coisas vão ficando cada vez mais difíceis nas nossas vidas, o mundo vai ficando maluco. Não, o que ele mais quer passar para nós é que ele vai voltar para mim e para você. Isso significa que Deus está nos cuidando
Ele estará lá para nos receber, nos salvar, nos acolher. O que Jesus está querendo ensinar é, no final estaremos bem, porque Jesus vai voltar para nós. Irmãos, essa é a nossa base da esperança. A segunda vinda de Jesus é a esperança da boa conclusão que podemos ter em Jesus. Por isso, guarde essa esperança como ouro na sua vida. É essa esperança que vai te sustentar em todos os momentos. Vamos seguir com o texto bíblico? O verso 28 diz o seguinte: agora aprendam a lição da figueira. Quando surgem seus ramos e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem. Jesus, ainda falando sobre os fins dos tempos, ele usa a figura da figueira. Uma árvore bastante comum. Quem foi para Israel sabe que a vegetação não muda muito de coloração. Tem muita vegetação verde, né? E praticamente o ano inteiro lá, porque são, na sua maioria, vegetação de deserto, né? Mas tem uma planta que muda de cor e mostra a mudança de estação. Essa é a figueira. E quando Jesus fala da figueira, nós que estudamos a Bíblia, a gente sabe que, na verdade, Jesus está falando de Jerusalém. Por quê? Em outra passagem, ele usa também a figura da figueira para dizer, olha, Jerusalém um dia vai ser tomada, né? Vai ser destruída, assim como ele estava falando do templo. Então, olha só, ele estava falando do fim do mundo geral, agora ele está falando de um fim mais específico na história da figueira. Então, primeiro ele diz, olha, assim como a figueira vai mudar, né, de cor, vai chegar o tempo certo, vocês vão ver esses sinais, de que Jerusalém vai ser tomada. Então, o primeiro alerta dele é de que quando eles virem os sinais, né, todos saibam que o tempo de Jerusalém já está contado. E por isso ele fala, essa geração não vai passar sem ver essas coisas. E de fato, em alguns anos isso aconteceu. Aquela geração que está com Jesus viu a destruição de Jerusalém. Mas olha só, Jesus fala uma coisa muito importante aqui no verso 31. Que o céu e a terra podem desaparecer, né, ou em outras traduções dizem passar, mas as palavras de Jesus não vão desaparecer nunca. Por que ele está dizendo isso? Porque depois ele vai falar não só do fim de Jerusalém, ele vai falar do fim geral também. Na Bíblia faz muito isso, tá? Às vezes você vai falar, nossa, Jesus está falando do fim dos tempos. Nem sempre. Está falando de uma coisa grave que vai acontecer logo alguns anos dali, quando ele falou. Mas essa coisa que vai acontecer alguns anos dali, vai servir de exemplo, porque vai acontecer lá no final geral. O final de Jerusalém também ensina uma lição para quem está esperando um final de tudo. E aqui Jesus, por isso ele diz que a palavra dele não passa. Jerusalém ainda vai ser destruída, mas não significa que minhas palavras passaram aí. Ainda continua. E agora ele fala do final geral, né? Esse fato para mim é surpreendente. Ninguém sabe quando vai ser. Não parece uma maldade, Jesus? Ó, vai ter o fim, tá? Nossa, Jesus, é mesmo? É só que ninguém sabe quando vai ser. Caramba! E essa minha ansiedade, o que eu faço? Né? E sabe o que é pior? Ele diz o seguinte, nem os anjos do céu e nem Jesus sabe. Alguém pode perguntar, como Jesus, sendo Deus, também não sabe? Os estudiosos, né, por exemplo, o comentarista, o Richard Edwards, que eu estudei aqui, que me ajudou,
ele explica, mas Jesus, quando esteve na Terra, em vários momentos também ele quis ser humano como nós. Por exemplo, quando ele foi orar no Getsemane, ele, como também presença humana, ele disse, Deus Pai, se o Senhor puder me privar, né, me poupar desse sofrimento, por favor, faça isso. Né, mas se for tua vontade, eu vou encarar. Mas ele não é Deus? Ele não tinha poder para encarar? Tinha, mas naquele momento, ele está mostrando um exemplo para nós que somos humanos. Aqui Jesus diz, até eu que sou filho do Deus Pai, eu estou me privando de querer saber o quando. Eu só quero me submeter à vontade de Deus. Que quando Ele quer que aconteça, aconteça. Que quando Ele determinar o tempo certo, seja esse o tempo. Não o tempo que eu quero. Olha só o que Jesus está querendo nos ensinar aqui. Em 1932, Jude Nakata, um dos fundadores da Igreja Holiness, ele passou a pregar da seguinte maneira: o fim do mundo está próximo, eu recebi uma mensagem especial de Deus, e olha só, agora a Igreja Holiness, todo mundo aqui, a gente precisa engajar em apoiar Israel como local onde vão se realizar toda a obra do fim do mundo de Deus. E nós, como Igreja Holiness, inclusive, vamos ajudar financeiramente a construir uma ferrovia que liga Israel com a Ásia, porque quando o tempo estiver próximo, todo mundo poder ir lá para Israel, e é ali que a gente vai poder receber da bênção de Deus no final dos tempos. O fundador da Igreja Holiness falou isso. Um monte de gente falou assim, nossa, então deve ser verdade, vamos lá. Só que haviam 5 professores do seminário da Holiness do Japão, estudiosos da Bíblia, escutando isso, falou, pastor Nakata, a Bíblia não fala isso. Esse entendimento seu não veio de Deus. E a Igreja Holiness ali precisou até se dividir com aqueles que queriam seguir a palavra de Deus. Sabia que a Igreja Holiness no Brasil, que já existia na época, também os nossos líderes falaram, nós também entendemos que não está de acordo com a Bíblia. Nós vamos seguir a palavra de Deus, não vamos seguir essa sua diretriz. Eu dou graças a Deus que haviam homens e mulheres de Deus na nossa denominação, na nossa igreja, que estudaram a palavra e tiveram um coração totalmente obediente à palavra de Deus. Mas vejam como o fim do mundo mexe com a gente. É por isso que filme de Apocalipse faz tanto sucesso. Deixa a gente ansioso, a gente quer saber como é que vai ser, o que vai acontecer no final. A gente quer estar preparado para todos os cataclismos, né, todas as tragédias. E nisso sempre vai aparecer alguém que vai até se aproveitar desse nosso pânico, nosso medo, para conseguir o que se quer. Mas olha o que Jesus fez. Jesus fala, não cabe a mim querer saber o quando. Esse não tem que ser o seu foco, porque não é o meu foco. Qual que é o meu foco? Verso 33, uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem. Fiquem atentos. Estejam preparados. Não é para vender todas as coisas, né? Porque o mundo vai acabar amanhã. Mas esteja com a sua vida em ordem para esse dia que vai chegar. Tem um filme que eu gosto muito. É um filme de 98 chamado Impacto Profundo. Nessa época teve um outro filme chamado Armagedon, que o pessoal confunde muito com esse filme, porque o tema é parecido. O tema é fim do mundo aqui também. E essa personagem que vocês estão vendo aqui é uma repórter, uma das que descobre que o governo, na verdade, já está sabendo que o fim do mundo, o fim do planeta está próximo, um risco muito grande está próximo. E o filme, em vez de focar só na ação, né, na destruição, o que eu gosto nesse filme é que ela foca na seguinte
reflexão. O que você faria se soubesse que o fim estivesse próximo? Se o planeta vai acabar? O que você faria amanhã ou hoje? Esse filme conta a história de vários personagens que vão ter que pensar sobre isso e tomar decisão. Essa repórter, ela ganha o direito do governo de entrar num bunker, né, num local onde algumas pessoas, só algumas pessoas selecionadas poderão se refugiar lá e ter chance de sobrevivência ao que vai acontecer. E está chegando esse dia da evacuação. Então, vários helicópteros militares estão buscando essas pessoas selecionadas. E tinha um horário combinado de que o helicóptero ia parar no heliponto do prédio onde ela está. Ela está aí pensando no que fazer. Uma coisa está incomodando a vida dela. A gente vê no filme que a coisa que mais incomoda ela é que ela e o pai dela não estavam se falando há muito tempo. E no meio do filme a gente vê que aconteceram várias coisas que criaram esse distanciamento. Mas naquele momento em que parece que tudo vai acabar, o que estava pegando nela é isso. Então, quando ela está subindo ali no heliponto, ela olha para uma colega de trabalho com uma filhinha pequena que não tinha direito de entrar no bunker, fala, você vai no meu lugar. Aí o colega que está no helicóptero falou, você está louca, né? Essa é a tua última chance. Mas deixa a colega embarcar, ela pega o carro e vai até a praia. Na praia tem a casa de praia da família. E quem está lá? Está o pai. Ela sabia que o pai, quando o mundo estiver acabando, queria estar lá. Porque tinham boas lembranças lá. E o que ela faz, com o mundo acabando, é chegar lá e falar, pai, eu estava com saudade de você. Nesse fim, o que eu mais queria é estar com você. Quando Jesus fala que você querer saber o quando do fim não é o mais importante, ele está dizendo o seguinte, o presente é importante. Né, essa loucura de você querer prever quando vai ser, né, gastar toda a força, energia, dinheiro, por uma coisa que você não sabe quando vai ser, é inútil. Mas Jesus está falando, o que você faz agora? Nesse momento. O que eu e você devemos fazer agora, na nossa vida. Jesus nos mantém nesse mundo por causa desse agora. Por algo que devemos viver. Por algo que devemos fazer. Então, a segunda vinda de Jesus é um lembrete do valor do agora. Estamos olhando lá para o futuro. Mas se você viver, a única coisa importante é lá o que vai acontecer no fim e deixar de viver o agora de Deus na sua vida, eu creio que a gente não está cumprindo a vontade de Jesus. Verso 34. A vinda do Filho do Homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem. Quando saiu de casa, deu instruções a cada um de seus servos sobre o que fazer e disse ao porteiro que vigiasse à espera de sua volta. Vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará. À tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos. Vigiem. Depois de Jesus ensinar que nós devemos nos preocupar com o que fazer agora, nesse momento, ele usa uma outra parábola para desenvolver ainda mais esse ensino. Ele fala de um servo que recebe uma responsabilidade do seu chefe. Esse chefe vai viajar e não é bom o funcionário estar fazendo o seu trabalho preparado? Não sabe quando o chefe vai voltar. Já pensou se ele volta e você não fez o que tinha que ter sido feito?
essa preocupação que Jesus quer transmitir para nós. E ele fala, vocês também, por isso, vigiem, estejam atentos, mas no sentido de cumpram aquilo que vocês têm que cumprir. Façam a vontade de Deus, que vocês sabem que deve ser realizada na vida de vocês. E que quando o fim chegar, e a gente não sabe quando vai ser, pode ser o nosso fim físico, né? Como pode ser o próprio fim de tudo. Que a gente possa ter esse fim tranquilo, por a gente estar vivendo aquilo que a gente deve. Uma vez no meu trabalho, eu estava atendendo um visitante que veio do Japão, e a gente ficou uns 3, 4 dias viajando juntos aqui pelo Brasil, visitando várias fábricas, né? E eu vi que era um japonês típico. Ele era shintoísta, talvez budista também, mas não se importava muito com religião. Então, parecia um trabalho só para mim, né, todo aquele tempo que eu passei com ele. A gente visitou fábricas, fez todas as reuniões, a gente fez tudo o que tinha que fazer. E chegou o último jantar. Jantamos, comemos, ele ficou super satisfeito e achei que acabou lá. Né? Então chamei o motorista da empresa para nos buscar no restaurante e levar para o hotel. E eu já pensando no amanhã, né? Ufa, acabou o trabalho. Finalmente vou descansar um pouco aí, pegar mais leve aí, né? Aí estou sentado do lado dele, de repente vira para mim, Sato-san, o Brasil é um país católico, né? Tomei um susto porque estava quase dormindo. Não, sim, o Brasil é um país católico. Como é que é esse negócio de cristianismo? Eu sou shintoísta, não sei, nunca me interessei muito sobre fé cristã. E, poxa, já que estou no Brasil aí, você deve ser brasileiro aqui também, deve ter alguma relação com isso. Me fala um pouco disso aí. Nossa, meu coração entrou em pânico. Mas naquele momento, olha só, eu fui recobrando o que significa a fé cristã em comparação a uma fé shintoísta ou budista. Então, uma coisa que me veio na cabeça para falar para ele, olha, no budismo, a gente olha muito para si mesmo. Mas no cristianismo, a gente vê pela Bíblia que o ser humano não pode se ajudar completamente. Precisa de um ser maior que ele para ser salvo, para ser transformado. E essa pessoa é Deus e é Jesus. Eu estava falando de Jesus com o cara durante aqueles 10 minutos até o hotel. E ele ficou me ouvindo com atenção, parecia que ele estava refletindo, e assim nós nos despedimos. Infelizmente não deu para continuar a conversa, depois ele foi pegar voo. Mas, irmãos, quando é que a gente sabe o momento certo em que a gente tem que ter fé? Aqui é fácil, né? Na igreja eu quero dar uma atenção maior à minha fé. Mas quem garante que amanhã, quando você estiver na escola, quando você estiver andando na rua, quando você estiver no trabalho, de repente, você não precise usar da sua fé? Quem garante que, de repente, amanhã você vai passar por uma dificuldade que precise da sua fé? Quem garante que você vai entrar numa fase, às vezes longa, de crise, de desafio, e você não precise de fé? Esse é o convite de Jesus. Porque se a gente soubesse quando fosse acontecer, a gente ia ficar guardando a nossa fé só até aquela hora. Mas isso não é fé. Isso é um pensamento utilitarista de Deus. Ter fé é você viver com isso 24 horas por dia. Ter fé
é você ter aquilo como base para todas as decisões que você vai tomar, desde as pequenas até grandes coisas, em todas as áreas da sua vida, em qualquer momento da sua vida. Ter fé tem que ser verdade, essência na nossa vida. Quando Jesus nos convida a estarmos atentos, não é só atento, quando que eu vou morrer ou quando que as coisas vão acabar. É quando você vai precisar da fé, quando você vai precisar de Deus, quando você vai precisar de Jesus. Será que a gente não está precisando acordar? Estar atento? Você está sendo pego de surpresa sempre na questão de fé? Ai, nossa, tem um problema aqui, vou orar agora. Nossa, eu estou mal. Não estava orando agora, mas agora vou orar. A fé tem que ser uma presença constante, porque não sabemos quando vamos precisar dela. Segunda vinda de Jesus é o chamado para cuidar daquilo que Deus deu na nossa vida, que é a nossa fé, a nossa missão, o nosso papel de levar o amor de Deus para as pessoas. Tem tanta coisa que Deus deixou para a gente cumprir. Vocês sabiam que a palavra que Jesus usou para expressar a responsabilidade desse servo é uma palavra em grego que se fala exousian. Exousian é uma responsabilidade que Jesus usa esse mesmo termo para ele mesmo. Quando ele fala assim, toda autoridade me foi dada, a palavra autoridade é exousian também. E Jesus deu exousian para todos nós. Responsabilidade, missão para se cumprir. Que Deus nos ajude a isso, né? Então, na segunda vinda de Jesus, nós temos que ter isso muito claro em nossa vida. A gente precisa da esperança de uma boa conclusão. Talvez você esteja passando por uma crise longa, que pode estar até enfraquecendo a sua fé. Mas, meu amigo, eu quero dizer que o convite de Jesus é que justamente por causa das crises que passamos, Ele nos convida a olhar para o retorno de Jesus. A mensagem de Jesus é clara, no final vai ficar tudo bem. No final, eu vou resgatar você. Então, vai firme. Não perca essa perspectiva. Segundo ponto, segunda vida é um lembrete do valor do agora. A gente não sabe quando vai ser, então não se preocupa do quando vai ser. Mas o que você vai fazer agora? E terceiro ponto ligado a isso é o chamado para cuidar do que Deus te deu. No agora, qual é a missão de Deus na sua vida? No agora, onde você pode aplicar a sua fé? No agora, onde você pode dar testemunho? Através da sua vida. Que a segunda vinda seja um guia nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, nós nesta manhã, ao olhar para essa Tua palavra, a palavra do próprio Jesus, nos preparando para o retorno dEle. Nós pedimos que o Senhor prepare nosso coração, nossa mente, que o Senhor prepare a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nunca perder a perspectiva do retorno de Jesus. De lembrar que no final estará ali Jesus. De que podemos, por mais dificuldades que passemos até chegar lá, nós vamos chegar lá e quando chegar, Jesus nos resgatará. Senhor Deus, ajuda-nos também a saber, a reconhecer o valor do que o Senhor quer que a gente faça no agora então. Como nós não sabemos quando será o fim, Senhor Deus, fala para nós, o que o Senhor quer que a gente faça agora? Como o Senhor quer que a gente viva no agora? E por fim, Senhor Deus, no agora, nós queremos realizar a Tua vontade. Jesus nos lembra que o Senhor nos deu essa responsabilidade, essa exousia sobre nossas vidas. E, Senhor Deus, ajuda-nos a cumprir isso.
Ajuda-nos a sermos cristãos que estão atentos sempre. Ajuda-nos a sermos cristãos em que a nossa fé está ali sempre, sendo praticada e sendo desenvolvida. Ajuda-nos, Senhor Deus, a estarmos atentos aonde o Senhor quer enviar e as pessoas a quem o Senhor quer nos enviar. Ajuda-nos a sermos servos prontos para receber o Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.